E aí pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal dos South Wookiees. Ah, essa é uma série que a gente está chamando de Academia Wookiee de Pilotagem. É uma série que eu quis começar para falar de alguns conceitos, e a gente vai começar falando de turno zero, escolha e posicionamento dos obstáculos no jogo de X-Wing. Uma coisa que me parece que as pessoas não pensam muito, já é um nível, às vezes, de pensar o jogo mais avançado. Eu queria dar, nesse vídeo aqui, a introdução, dessa, desses aspectos aí. Esse vídeo, na verdade, foi gravado numa transmissão ao vivo, num streaming, no Twitch do South Wookiees. Foi muito legal, teve cerca de 50 pessoas assistindo, um pouco mais, no pico. E como é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu esqueci de gravar a abertura. Então eu estou gravando depois da transmissão, gravando essa abertura aqui para ir para o YouTube, para o pessoal também não ficar descontextualizado. Então vamos lá. Para falar, para falar dessa questão, eu vou usar o Vassal. Então a gente já vai para o Vassal aqui. Essa é uma tela do Vassal, visto o mapa de cima. O Vassal se presta muito a esse tipo de coisa, porque como ele é visto de cima, não tem perspectiva, nada, dá para entender muito melhor o posicionamento das naves. E o roteiro do que eu vou falar é o seguinte. Primeiro a gente vai falar da escolha dos obstáculos, né, que é uma coisa que eu vejo que a pessoa no geral domina, consegue escolher bem os obstáculos para o seu esquadrão e tal. Depois a gente fala de estratégias gerais de posicionamento, que é uma coisa que as pessoas começam a dominar um pouco menos, mas também no geral até que entendem quais são as estratégias gerais de posicionamento, depois de algumas estratégias específicas. E daí tem a ver com dar resposta e contra-respostas a algumas situações específicas que podem aparecer no jogo, de alguns matchups específicos. Beleza? De qualquer forma, acho que os três pontos a se considerar quando está se decidindo, tanto decidindo quais obstáculos levar, quanto como posicioná-los, são esses três que estão na tela. Primeiro, não existe uma importância maior entre eles, mas em geral eu avalio eles nessa ordem. Primeira coisa é a mobilidade do nosso esquadrão. Então, um esquadrão que é muito móvel, ele vai ter mais facilidade de se movimentar. Então, pode ser esquadrões que tem naves que tenha ações de reposicionamento, como boost ou barrel roll, né? Impulso ou pirueta, em português. Ou podem ser esquadrões que têm naves com um dial muito bom, né? que tenham facilidade de contornar os asteroides. Algumas outras cartas e efeitos que lidem com obstáculos, por exemplo, Collision Detector ou Cannon Jarrows, que ignora o estresse, que consegue limpar o estresse, o Cannon Jarrows Crew, né, que consegue limpar o estresse do debris, por exemplo, e a nave ainda pode fazer ação. Eles vão entrar aqui. Tu deve incorporar esses aspectos para fazer análise da mobilidade do teu esquadrão. E mais ou menos a partir disso, tu decide mais ou menos como o teu esquadrão quer jogar idealmente, e aqui então vem as primeiras decisões em relação a quais obstáculos levar e como posicioná-los. O segundo nível de análise já vem levando em consideração os diferentes matchups do nosso esquadrão. Os possíveis matchups, e podem ser matchups muito específicos contra esquadrões do meta e tal, ou podem ser matchups contra uma análise mais genérica em relação a matchups.
Por exemplo, como é que o meu esquadrão se dá contra jousters, como é que o meu esquadrão se dá contra torres. Então, por que é relevante? Porque às vezes a forma mais eficiente de lidar com um bad matchup é através do posicionamento das pedras, dos asteroides, dos debris, né? Então, dando um exemplo, uma torre que cai muito rápido para um swarm, para um enxame, pode se beneficiar de uma grande pedra colocada no meio do mapa, evitando assim que o swarm consiga fazer um engage com todas as naves na nossa nave. Então, a partir desse segundo nível de análise de matchups, a gente ajusta as decisões que a gente está tomando em relação a obstáculos, né? Tanto quanto a quais levar, quanto em relação a como posicioná-los. O último nível de análise diz respeito à habilidade dos jogadores. E então é a gente levar em consideração como a gente voa, qual é a nossa habilidade e qual a habilidade do nosso oponente. Quanto mais habilidosos nós somos, habilidosos nós somos, maior probabilidade nós temos de voarmos bem em todos os obstáculos. E se o nosso oponente não é tão habilidoso, ele pode se atrapalhar mais. Esse é um dos motivos pelos quais eu levo, em geral, os maiores obstáculos possíveis, porque, na média, eu acho que eu vou melhor que os meus oponentes, então eu uso isso a meu favor. Claro que quando eu pego um oponente que voa muito bem, isso já não incide tanto, mas eu diria que, não, como o Jobs já disse, um mapa limpo beneficia o jogador de menos habilidade, porque o jogador de maior habilidade vai ver o mapa muito poluído, com obstáculos, como um recurso, como uma fonte de jogadas criativas também. Certo? Então, a partir daqui a gente vai pro Vassal. Eu vou cortar agora pro que a gente foi falar de transmissão, começando com a seleção dos asteroides. Então, acho que eu não me apresentei. Eu sou André Ripoll, sou do South Wookiees. Agora eu estou em intercâmbio, morando no Rio. Não estou no Sul, mas sou um Wookiee de coração. E espero que vocês curtam o resto do vídeo. Por favor, deixem os comentários aí, curtam a nossa página no Facebook, sigam o canal no YouTube, podem seguir o canal no Twitch também. E a gente se vê numa próxima. Abração, galera. Vamos pensar primeiro a seleção de obstáculos conforme os tipos de esquadrões. Daí eu pensei em alguns, né? Vamos lá. O primeiro tipo de esquadrão poderia ser, por exemplo, as IGs, certo? As IGs, elas são jousters, né? Elas são justiadeiras. Elas precisam manter o arco nos seus oponentes. E apesar de elas terem um ótimo disco de manobras, elas são base grande e elas têm algumas dificuldades de se posicionar. Então, em geral, as Gs elas querem muita mobilidade, elas querem um mapa limpo para elas fazerem as acrobacias delas. Então, em geral, um jogador de Gs vai levar, por exemplo, esses obstáculos aqui, certo? Ainda com os obstáculos do set novo, os 3 menores asteroides possíveis. Por quê? Porque os debris,
por mais que ela permita a IG atacar, ele vai dar estresse e as IGs realmente não gostam de estresse. Mas é uma opção também. Né? E deixa eu voltar para o passo. Mas vamos pensar, em termos de mobilidade, elas são supermóveis, no entanto, elas sofrem muito com mapa poluído. Então a gente quer buscar os menores asteroides. Em termos de matchup, realmente são poucas coisas que vão se atrapalhar mais com obstáculos do que vai atrapalhar as IGs. Então, nesse caso, eu não considero o matchup para IGs algo muito relevante. Ou não tão relevante quanto as características das próprias naves, né, em voar. E a partir daí a gente pode ir para algo muito parecido com as IGs em termos de asteroides, certo? Que é, por exemplo, um swarm. E aqui a gente pode considerar um swarm imperial ou um mini swarm rebelde que quer andar em formação, qualquer conjunto de naves que queira andar realmente em formação e tem que manter essa formação, tem que manter a região do Biggs, tem que manter a região da Hull Runner, essas coisas que vão exigir uma manobra bem juntinha, né? E eu diria que um swarm ele vai levar os mesmos asteroides que as IGs, que são os menores. Mas agora a gente começa já a pensar na possibilidade de ajustar um pouquinho isso, né? O mais importante para o swarm, e eu acho que o mais importante para o swarm é ter os ataques deles, né? Então, as ações não são tão importantes, por exemplo. E ao mesmo tempo, o swarm ele precisa impedir que as naves inimigas fujam do range 1, fujam daquela área de ameaça de um swarm. Então a gente poderia trocar um desses asteroides, por exemplo, por um debris. Um debris no meio do mapa atrapalha a movimentação de alguma outra nave. E se uma das TIE Fighters, por exemplo, parar em cima, ela ainda ataca. Então seria uma questão de preferência e de estilo. Eu prefiro o asteroide, mas a gente pode colocar o debris aqui como uma possibilidade de ajustar esses obstáculos que a gente escolheu. Né? Mas o que a gente quer é limpar o mapa, porque para facilitar o movimento do swarm. Bom, agora eu vou para um esquadrão ou para um arquétipo, digamos, que é o meu favorito, como não é novidade para ninguém, que é o arquétipo torre mais alguma coisa, né? Pode ser torre mais um ace, pode ser torre mais uma nave de suporte, mas a torre, em relação aos jousters que a gente apresentou aqui, tanto os IGs quanto o Swarm, tem a seguinte característica: ela não precisa manter arco, em geral, certo? Em qualquer lugar que ela possa ser atacada, ela vai poder atacar de volta. Essa é a grande característica da torre. E nesse momento, bom, o que eu quero dizer com isso? Ela se atrapalha pouco com os obstáculos, certo? Ela pode ficar de costas para o oponente se essa for a manobra que evite os obstáculos, porque ela ataca para trás. Né? As jousters não, as jousters precisam fazer as curvas em volta dos asteroides, manter os arcos e tudo. Precisam sobrepor arcos, no caso de um swarm. Então é muito importante manobrar em torno dos asteroides para os jousters e para o swarm, né?
Para as torres, não. E daí, agora que a questão do matchup vai ficando muito interessante. Porque o que mais atrapalha uma torre? Né? O que eu mais tenho medo voando meu Kankirk, por exemplo? É um Swarm que consegue pegar um monte de arco em mim e fazer um monte de ataque num turno. Isso é o que derrete torre. Eu já vi 4 TIE Fighters derrubando um Han Solo. E então eu diria que nesse momento o matchup passa a ser algo muito mais importante. Então a gente poderia buscar asteroides maiores. E daí é da minha preferência. Sempre levar as 3 maiores batatões. Vocês vão ver que eu não uso muito debris, porque eu realmente sinto que a minha habilidade de voar em torno de asteroides é muito boa. Eu prefiro levar sempre asteroides. Tem alguns casos em que eu levo debris, mas raramente eu levo alguma coisa diferente disso. Mesmo quando eu estou voando Swarm, eu levo pelo menos um batatão. Por causa dos matchups. E daí, no caso do Swarm, é por causa do dash, por exemplo. Eu levo um batatão para botar no meio do mapa para atrapalhar o dash. E eu acho que quase todos os esquadrões, ainda mais no meta de hoje, que o dash está reaparecendo, quase todos os esquadrões deveriam levar pelo menos um batatão para trabalhar o dash. Mas, de novo, é muito uma questão de preferência, tem que avaliar segundo esses critérios aqui. Né? Esses critérios aqui vão dizer, e a gente tem que ser o mais sincero possível, principalmente na parte da habilidade de jogador. Mas então, por que eu levo os 3 batatões em quase todos os meus esquadrões? Porque eu vou muito à torre e eu uso os 3 batatões para poluir o máximo possível o mapa. Né? Então, a gente quer, enfim, preencher o máximo possível o mapa e vai ter algumas formações que eu vou explicar daqui a pouco, que usam muito esses 3 batatões. O Jonathan perguntou o seguinte: 3 batatões não devem levar em conta a iniciativa? Porque quem começa primeiro tende a usar os maiores asteroides. Sim, os maiores são os primeiros a ser colocados, em geral, tanto por quem quer atrapalhar, quanto por quem quer desobstruir. E, na verdade, em ambos os casos, eu quero levar os 3 maiores. Né? Porque se a pessoa tiver iniciativa, eu consigo colocar pelo menos um dos 2 maiores. Agora, se eu tiver iniciativa, eu vou colocar 2, pelo menos, dos maiores. Então, a escolha não leva em conta iniciativa. A não ser que seja um setup muito mais customizado. Né? Agora vamos falar do seguinte, por exemplo, o Dash Render, que eu falei que se atrapalha com os pedregulhos. O Dash quer levar debris, porque ele só vai considerar os obstáculos na hora do combate. E ele, em cima de debris, ele pode atacar. Pro último nacional, que eu voei Dash Render e Janors, eu mesmo assim levei os 3 maiores batatões. Porque eu considerei que com um bom planejamento de turnos eu conseguia não ficar em cima deles. E eu achei que era importante atrapalhar meus oponentes. Então, para dar um exemplo para vocês de como foi uma questão de habilidade de jogador se sobrepondo ao matchup e às características do próprio squad. Né? Na verdade, foi uma combinação de matchup com habilidade de jogador. E bom, isso me leva a um último exemplo que são essas situações específicas, né? E eu trouxe, além do dash, a gente pode pensar o array com um pole, por exemplo. Né?
A Array tem a característica de ter o Canaan, que é uma carta muito particular, muito boa, que elimina o estresse de debris e permite fazer ação. Então, eu gosto, quando eu estou voando Array, é um dos poucos casos que eu levo debris, porque eu posso voar por cima e boostar por cima depois. Em geral, eu levo 2 debris grandes e um batatão, caso eu tenha que enfrentar um dash. E a Array é um daqueles casos muito particulares que ela é uma torre, mas ela quer joustear. Não. Vai ser a mesma coisa com o Dengar, por exemplo. Ele é uma torre, mas ele quer manter a água. Mas a Array, ela se beneficia de debris mais do que de asteroide. Então, bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de situações e de escolhas. Acho que alguns outros exemplos que daria para falar pode ser, por exemplo, a Ghost, que na maior parte das builds ela quer também manter arco, mas ela quer principalmente mobilidade em torno do mapa. Ela pode levar 3 debris grandes. Acho que o Dash, na maior parte dos casos, vai levar esse mesmo setup que o Ray e Poe, por exemplo, certo? Mas, no geral, eu acho que é isso, né? Então, cada um... vocês podem concordar comigo ou não, mas que a principal questão que a gente está vendo é se um squad se atrapalha ou não com asteroides, ou se ele se beneficia de um mapa mais limpo ou se ele se beneficia de um mapa mais poluído. É importante lembrar que isso é sempre uma questão relacional, ela não é absoluto. Então vão ter situações em que um esquadrão que normalmente gosta de um mapa mais limpo vai preferir poluir devido ao matchup e vice-versa. Bom, alguém perguntou, o Fagner perguntou por que o batatão prejudica o dash, porque se o dash parar em cima do batatão, ele não vai poder atacar na fase de combate. Então ele tem que gastar ação para sair de cima do asteroide. E o dash que a gente está vendo voar hoje é o dash com Ray, e se tu fizer ele gastar ação com um reposicionamento, ele vai ter só um token, ele vai ter só um modificador, então é bem importante, né? Isso é outro motivo pelo qual eu levei 3 batatões no Nacional. O meu dash era um dash de PTL com Kyle Katarn, então eu tinha uma economia de ações muito boa, então eu podia me dar o luxo de gastar as ações me reposicionando. Agora das estratégias de colocação dos obstáculos, porque eu acho que quanto à seleção dos obstáculos, a maior parte das pessoas está mandando bem. Pouquíssimas vezes eu vejo alguém com algo que eu acho muito esquisito. Mas teve uma situação no último torneio aqui no Rio que eu enfrentei o Charles e foi muito engraçado, porque a gente foi posicionando os asteroides e a gente parecia estar muito concordando com a forma que estava levando. E o Charles falou o seguinte: cara, quando os dois jogadores concordam muito no setup, alguma coisa está errada. Um dos dois está muito errado, ou os dois. E eu acho que isso é importante. Alguém fez uma leitura errada naquele momento. Em geral, vai ser muito claro qual dos dois esquadrões se beneficia mais um mapa limpo. Mas vamos lá. Só para
terminar de pegar algumas perguntas aqui. Mala 1995 perguntou: K-Wing se encaixa no da Decimator? Depende muito da build da K-Wing. A K-Wing de bombas vai depender do matchup. Se for um matchup contra Ace, ela quer linhas muito longas de movimentação, certo? Então, para conseguir alcançar um Ace e largar as bombas com Slam. Se ela tiver mísseis, ela pode encurtar um pouco mais, pode poluir um pouquinho mais. Mas ainda assim ela quer joustear, né? Se for uma K-Wing só com torre, ela se enquadra sim no da Decimator, principalmente porque ela pode usar os asteroides para proteger o range 1, que é onde o TLT não funciona, só a primária. Então depende muito da build. A Ghost com Biggs quer limpar o máximo possível, na verdade, porque o Yurlock perguntou, usando a Ghost com o Biggs, qual a combinação de asteroides? Eu acho que tem que ser os menores possíveis por uma questão de manter o range 1 entre as duas naves. Não, mas isso, eu não vou muito esse esquadrão, é o que eu diria, assim, teoricamente, qual é a melhor combinação. Um bom jogador, que esteja voando muito bem, que tenha já treinado muito as suas linhas de engage, as suas linhas de abertura, pode polir um pouquinho mais, também para proteger o range 1 do Kanan, né? Eu imagino que seja o Kanan. Agradecer de novo o Pax aí, que tá me colando as perguntas, tá ajudando pra caramba. Mas vamos lá, vamos falar então da primeira situação em que a gente quer poluir o mapa, certo? Isso são os esquadrões que têm facilidade de voar em torno dos asteroides, os esquadrões que querem atrapalhar o adversário, né? E que seriam os dois últimos, né? Principalmente torres e bom, Arc Dodger eu nem falei muito. Quem voa de Arc Dodger sabe que a gente em geral tem muita facilidade para contornar asteroides, se beneficia, porque é no asteroide que a gente consegue fazer a finta também, vai para um lado, daí tu vai para o outro, e o cara teve que decidir. Então a gente quer poluir o mapa em geral. Vamos voltar para o Vassal. Eu vou colocar essas linhas aqui, essas linhas marcam o range 1, e esse quadrado no meio é onde a gente deve colocar os asteroides, e vamos supor que o nosso esquadrão seja esse aqui. Né? E a gente está enfrentando um esquadrão, por exemplo, um Swarm, lá do outro lado da mesa. Podem ter estratégias mais específicas, né? Mas o principal aqui é poluir o mapa. Então, um dos jogadores vai ter trazido os batatões e o Swarm provavelmente vai ter trazido esses aqui, certo? A estratégia de quem quer poluir ela é justamente o contrário de quem quer não poluir, certo? Obviamente. Mas o que eu quero dizer com o seu contrário é que ela é responsiva. A gente tem que pensar isso, e eu acho que aí é que entra um pouquinho mais de estratégia, que é pensar para cada resposta no mapa, o oponente vai ter uma outra jogada. Né? Para cada jogada no mapa, o oponente vai ter uma resposta, uma jogada-resposta, que vai demandar outra resposta. E fica uma dica para os iniciantes. Tentem, a partir do primeiro asteroide, primeiro obstáculo que o oponente de vocês colocou no mapa, tentem entender o que ele quer com aquele posicionamento. Porque isso vai dizer muito de
do que ele está pensando sobre aquele matchup, sobre aquela partida, certo? Então, vocês podem inferir como o oponente quer jogar, e se vocês estiverem se sentindo desafiantes, vocês podem tentar forçar o oponente a jogar como ele não quer jogar. E isso às vezes é uma tática que pode destabilizar, pode tirar o cara da zona de conforto dele, né? Principalmente se for forçar um tipo de jogo que vocês estão acostumados a jogar. Mas a forma de poluir um mapa, ela é posicionando os asteroides no 3-3, digamos. Vou ligar aqui o range do asteroide. Posicionando a mais ou menos 3 do canto, a gente evita que um asteroide seja posicionado aqui nesse cantinho. Quando tem asteroides menores, isso não é o caso. A gente tem que posicionar. No Vassal isso fica muito claro, ó, pela linha do range 1. Se eu posicionar aqui, o meu oponente não tem como posicionar um asteroide aqui, porque ele tá bloqueado, essa posição aqui. Então, ao posicionar isso aqui, eu estou fechando toda essa área aqui, ó, de posicionamento para posicionar novos asteroides. O oponente provavelmente vai pegar um batatão e botar nesse canto aqui, certo? E a gente pega um batatão e posiciona num outro canto, protegendo sempre esses cantinhos. Depois de posicionado aqui, agora vocês vão ver que os únicos lugares que tem para posicionar são aqui no meio do mapa. E a gente tem um mapa mais poluído, certo? Pode não parecer muito poluído, né? Mas, principalmente com... Isso era uma estratégia que funcionava muito melhor quando não tinha o bigodinho, o dedinho do meio e o boomerang, né, que são os menores obstáculos do jogo. Na verdade tem um outro menor que esse aqui no set antigo, mas porque só com os asteroides velhos a gente conseguia forçar um meio do mapa muito mais poluído. Desculpa galera, eu deixei esse overlay aqui ligado. Valeu. Desliguei o overlay, agora tá melhor. Pô, vai assim pro YouTube mesmo. Mas é isso aí. Então, esse é a estratégia que garante um maior número de asteroides mais para o centro. Nem sempre isso vai ser o ideal, certo? E eu vou chegar numa estratégia específica depois para poluir. Mas agora vamos pensar o inverso. Então, para um esquadrão que queira abrir as vias, certo? Como é que ele vai fazer isso? Vamos pensar agora do ponto de vista do Swarm, certo? Então vamos inverter aqui. Se a gente é o Swarm, a gente quer as vias o mais abertas possíveis, certo? E daí a estratégia geral consiste em posicionar os asteroides perto do canto, né, para os maiores mais perto do canto, para liberar o máximo possível. E a gente quer posicionar no nosso canto. E tem um motivo muito importante para isso.
a gente não controla a velocidade do oponente. A gente só controla a nossa própria velocidade no jogo de X-Wing. Então, um asteroide aqui vai liberar esse canto para, de repente, algo ser posicionado aqui. Isso vai me forçar uma determinada velocidade, certo? Se eu estou, por exemplo, com o meu Swarm posicionado aqui. A gente quer posicionar o asteroide no nosso lado do mapa, porque a nossa velocidade a gente controla. Então a gente pode dizer, por exemplo, aqui, com o reto 3, que aqui eu fiz um reto 3, beleza? A gente pode dizer que agora no turno seguinte eu já estou liberado para, por exemplo, fazer um bank para dentro. Certo? Isso aqui eu fiz um bank 3. Se o nosso oponente foi quem posicionou os asteroides desse lado, ele provavelmente vai ter colocado um asteroide aqui. O que deixa muito mais difícil, me força a uma decisão muito mais cedo. E o Vassal está meio lento. Mas, enfim, a principal razão é essa. Puxar para o nosso canto é porque a nossa velocidade a gente controla. Certo? E agora tem o seguinte também a considerar. Dependendo do squad. Eu acho que isso é verdade para swarms mais largos e para U-boats também, por exemplo. Não posicionar exatamente no cantinho, mas abrir um pouquinho para o lado, deixa essa curva muito mais macia. Certo? Então, consiste nisso. O segundo asteroide seria posicionado aqui, e o terceiro provavelmente aqui. Se o nosso oponente deixar. Né? Mas o nosso oponente provavelmente posicionaria aqui, mas ainda assim a gente tem uma possibilidade de posicionar um asteroide aqui depois. Certo? Então, num setup de asteroides desse jeito, certamente o Swarm iria para a direita e não para a esquerda. Né? O Jobs fez um ótimo comentário, que é o seguinte: quando a gente posiciona algum obstáculo no limite do range 2 da borda, isso é uma excelente referência visual para a distância 2. Então, por exemplo, se eu tenho uma nave... a gente sabe que a distância 2 é uma velocidade 5, uma velocidade total 5. Então, uma nave que está do lado de um asteroide, com uma folguinha, virada para o canto do mapa, ela consegue fazer um K-turn de 4 com segurança, sabendo que cabem 5 naves entre ela e o canto do mapa. Então, eu faço o K-turn de 4, eu vou acabar aqui. Ó. Por quê? Porque cabem 5 naves. A velocidade 4 da manobra, mais a distância da minha nave na posição final. Uma distância total de 5 naves. Valeu, Jobs, pelo comentário. E, bueno, acho que essas são as duas principais estratégias de posicionamento para poluir e para despoluir. Certo? Então, tem a ver exatamente com o que o Bill está falando agora. Vamos ver. Se eu coloco o primeiro asteroide e jogo contra tais, não deveria colocar no meio do mapa, o maior? Sim, justamente. Nem sempre a gente quer simplesmente poluir o mapa. Né? Em alguns matchups, principalmente jogando de torre. E daí eu vou... Isso é particularmente efetivo contra IGs. IGs odeiam que faça isso contra elas. Qual
o jeito que a gente vai atrapalhar o máximo possível uma EG, criando um triângulo de obstáculos no meio do mapa. Em geral, com a base virada para a gente, porque a gente quer impedir, a gente quer fazer com que a curva seja mais larga. Então a gente quer que a base do triângulo esteja virada para a gente. Certo? Então, essa formação de triângulo em range 1, vamos ver aqui o range. É o objetivo que a gente quer contra IGs, contra Swarm em geral também, contra torpedeiras tipo Dengartel não exatamente, mas ajuda. Eu uso isso contra Dengartel. Porque atrapalha muito. Uma IG ela tem que caber muito direitinho aqui no meio. Ainda mais se eu virar essas pontas para dentro. Para ela caber aqui no meio, ela tem que acertar muito bem a manobra. Certo? Então se ela está meio tortinha, ela provavelmente atrapalha a manobra no turno seguinte. E o mesmo vale para Swarm. Um Swarm, quando está de cara para esse negócio aqui, ele vai ter que decidir para que lado vai. Certo? Além disso, isso é como se funcionasse como um grande obstáculo, vocês percebem isso? Como se funcionasse como um grande obstáculo com todas essas dimensões. Com toda a dimensão desse triângulo. Por quê? Porque a gente está enfrentando um time que não consegue navegar bem aqui pelo meio. É como se aquilo ali fosse fechado. Né? E a gente pega as linhas de tiro aqui, são poucas as linhas de tiro que não passam por um obstáculo. Então, principalmente para naves que querem se beneficiar de um dado extra, por exemplo, uma torre que está se protegendo de um swarm, isso é particularmente efetivo. Certo? Então, esse triângulo é uma coisa que eu vejo que poucas pessoas dominam. E é uma das situações mais interessantes. Para vários esquadrões que querem poluir o mapa. Mais do que simplesmente poluir é criar esse triângulo aqui. Só que, principalmente se o seu oponente está ligado, não é algo tão fácil de fazer. Porque tem a contra-jogada desse triângulo. Mas vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou botar as IGs do lado de lá, para a gente ter uma visualização melhor. Então, digamos, eu trouxe esses asteroides, as IGs trouxeram esse aqui. Contra Swarm vai ser meio parecido nesse tipo de matchup, por exemplo, para esse meu esquadrão. Provavelmente contra as IGs eu vou ter passado a iniciativa. Se eu tiver a escolha, as IGs provavelmente vão pegar o maior batatão, botar aqui. Certo? Um pouco descolado do canto do mapa, justamente para abrir essa curva. Né? Agora a gente posiciona o primeiro asteroide aqui no meio. E vejam que a posição desse primeiro aqui, em resposta a esse aqui, olha onde é que ele vai. Ele vai fechando. Imagina, o que o cara quer fazer abrindo essa linha de passagem, certo? Ele quer ter, por exemplo, a jogada dele de fazer, por exemplo, um reto 1 aqui e depois um bank 3, por exemplo, aberto aqui. Então eu posiciono o meu primeiro asteroide aqui, olha só, para fechar essa linha e forçar ele a, no mínimo, perder tempo fazendo uma jogada mais para frente para depois conseguir fazer a curva lá na frente. Certo?
próximo asteroide provavelmente seria colocado aqui, com a mesma estratégia, certo? E de novo, a gente vai fazer a mesma coisa, mas agora vai posicionar no range 1 desse asteroide que a gente já posicionou. Provavelmente aqui, ó. O cara vai lá e põe no outro canto, e a gente vai aqui e fecha o triângulo. Ok, fechamos o triângulo com bigodinho, mas ainda assim ele está compondo esse triângulo aqui. E a nossa estratégia vai ser voar em torno do triângulo para fazer com que, para forçar as IGs a virem pelo meio aqui, ou mesmo o Swarm, certo? Porque se as IGs estão aqui, elas vão ter que decidir se elas vão vir por dentro, que tá meio ruim, ou se elas vão contornar. De qualquer forma, a gente está forçando elas a se comprometer com uma linha de ação, né? Esse é o principal, para mim, é uma das principais coisas dos asteroides. Eles vão forçar o oponente a se comprometer com uma linha de ação e a gente vai tomar uma decisão baseada nisso. É informação, porque em geral as pessoas não querem voar por cima dos asteroides. Elas vão tentar contornar os asteroides sempre que possível. Mas então qual foi o erro das IGs nesse posicionamento aqui? Foi deixar o triângulo acontecer. E aí que entra a jogada contra o triângulo central. Tem uma jogada contra o triângulo central que é justamente usando a tua resposta de asteroides para proteger e não deixar o cara montar o triângulo. Né? Como eu disse antes, é sempre uma questão relativa e uma questão responsiva. Para toda jogada vai ter uma resposta adequada. Vamos lá, as IGs com iniciativa provavelmente vão posicionar aqui. Isso aqui poucas vezes vai mudar. Agora olha só, se eu venho e posiciono aqui o meu asteroide com o mesmo plano de fechar um triângulo aqui, a posição correta para as IGs é posicionar um asteroide mais ou menos, e daí podem pegar um outro, mais ou menos aqui, em range 2. Um pouquinho menos de range 2. Isso aí tem que experimentar de acordo com o tamanho dos asteroides. Por quê? Porque agora significa que eu não consigo posicionar um asteroide aqui no meio, ó, porque ele não consegue range um dos dois. Eu consigo posicionar ele só aqui. E bom, agora o jogador de G, a jogada correta para responder é evitar esse triângulo aqui. Esse aqui não atrapalha tanto. Então vem e posiciona a range 2 desses dois aqui. E acaba que o último jogador ou tem que posicionar num triângulo muito fora do centro, o que não é tão interessante quanto o outro, ou ele tem que posicionar aqui, ó, que não forma um triângulo, forma um quadrado, como vocês podem ver aqui, e é muito mais fácil para as IGs manobrarem em torno desse quadrado. Então essa é a resposta do triângulo. E para mim essa é a principal estratégia relacionada ao posicionamento de asteroides. Tem a ver com criar esse triângulo ou se proteger dele. Com o meu esquadrão eu quase sempre tento fazer esse triângulo. E
a maior parte das vezes as pessoas não se dão conta e não sabem como jogar contra, né? E é assim, é posicionando asteroides em range 2 para evitar o triângulo. O Jobs disse que esse board é difícil para EG mesmo counterando. Sim, mas é muito melhor do que quando tem o triângulo. Certo? Por quê? Porque ele tem linhas de engage muito longas, que é o que a EG quer. Certo? Greiger 15, tem alguma dica de como colocar os asteroides se eu estou usando muitas bombas? Depende muito de quem está carregando bombas, mas vamos supor que seja K-Wings. Vamos lá, vamos pegar uma K-Wing aqui. Tá aqui uma K-Wing. Qual é o lance da K-Wing bombardeira? Ela quer ter linhas longas para soltar as bombas, ao mesmo tempo que ela quer pouco espaço para a pessoa evitar as bombas. Então, eu acho que esse é um dos esquadrões que mais depende do matchup, né? Se tu tá com uma K-Wing que está enfrentando naves com muita dificuldade de mobilidade, tu quer poluir o mapa. Porque ela ataca em torre, ela vai se beneficiar de um mapa apertado, em que de repente ela larga, vamos lá, um mapa meio poluído aqui. Enfrentando um mini swarm que está vindo por aqui. Se a K-Wing larga, vamos lá, larga umas cluster mines aqui, isso aqui atrapalha muito o swarm, certo? Porque tá fechando toda uma região para a movimentação, né? Então, a K-Wing, nesse caso, ela está se beneficiando de um mapa muito poluído. Espero que concordem comigo, né? Essa é a minha visão. Agora, o que acontece com uma K-Wing se ela está enfrentando um Suntirfell? A K-Wing leva vantagem contra um Suntirfell. Por exemplo, uma Miranda de Sabine se move antes do Suntirfell. Se ela consegue largar uma Cluster Mine em cima do Suntir, a chance dele morrer é alta. Se pega 2 dos tokens, é ainda mais alta. É pelo menos 1 de dano garantido. Mas ela precisa conseguir alcançá-lo, né? Então, se eu tenho um mapa muito poluído contra o Suntir, vamos criar algo meio assim. Acho que está tudo em range certo. Se a K-Wing está vindo por aqui, por exemplo, o Suntir está aqui, nesse turno aqui, deixa eu limpar isso aqui. Digamos que a situação seja a seguinte. Nessa jogada, esse aqui não está em range. Nessa jogada aqui, nesse turno, a K-Wing vai ter que decidir para onde é que vai. Se ela vier reto, eu sei que ela não consegue mais passar por aqui. Certo? Porque ela não tem curva suficiente. Agora, se ela fizer um hard 2 e vier para o meio, eu sei que ela não vem mais reto. Então, nesse caso, a manobra correta para o Suntirfell seria um Bank 2. Por quê? Um Bank 2... Vamos lá. Um Bank 2 me abre para... como ela veio por dentro, dar um Barrel Roll para fora. E está atrás da K-Wing. Ou se ela tivesse vindo por fora, eu dou um Barrel Roll para dentro.
Então, um mapa poluído, nesse caso, ele vai ser fonte de informação para o jogador que está movendo depois e que tem alto reposicionamento, para ele buscar linhas mais seguras. Então aqui eu sei, por exemplo, que a K-Wing de jeito nenhum consegue me pegar no turno seguinte, certo? Ela pode fazer um Bank 3, ela não consegue me pegar no turno seguinte com as bombas dela. O que o jogador de K-Wing quer fazer então é buscar linhas de engage longas, ou seja, onde ela possa fazer reto 3 e bank 3, né, cobrindo toda uma distância para pegar o oponente. Então, em geral, nesse matchup ela vai querer um mapa mais despoluído, porque ela precisa ter retas, por exemplo, uma coisa assim, em que ela aponta ao longo de uma via enorme que ela tem para manobrar. Isso ameaça muito o Suntir, né? Claro que cabe ao jogador de Suntir não dar esse tipo de engage para o jogador de Miranda. E daí é que vai entrar o jogo. Mas idealmente a K-Wing quer um mapa mais limpo, nesse caso. Então, eu acho esse matchup muito interessante. É um dos matchups que tem a coisa das bombas, é uma das coisas que tem deixado mais intrigado ultimamente. Porque eu sigo jogando de Suntir Fel e eu tive que aprender a jogar de Suntir contra bombas. Eu considero que eu estou fazendo um trabalho relativamente bom e consiste nisso. Consiste em informação. Desenhar na tua cabeça quais são as linhas de movimentação que a K-Wing pode fazer. O problema é que ela é muito rápida, precisa de uma outra nave. Então, o que eu faço no caso do meu esquadrão de Kenkirk Suntir? Eu uso o Kenkirk me posicionando no meio do mapa como um obstáculo extra para evitar o slam, onde o ponto médio da posição eu posiciono o Kenkirk para ele bloquear o slam da K-Wing. Então essas são as estratégias. Então, por outro lado, eu quero também um mapa em que eu consiga posicionar o Kenkirk nessas posições. Seguindo adiante, deixa eu falar daí do outro esquadrão que eu pensei, que foi contra Jump Masters. E Jump Masters tem uma particularidade muito, muito grande, porque elas têm um dial assimétrico. Qual é a particularidade da Jump Master? O dial assimétrico com as verdes para a esquerda, né? E a maior parte dos esquadrões de Jump Master hoje em dia, que querem largar torpedos, querem usar o K4, certo? O crew que dá um target lock nas verdes para poder largar os torpedos depois. Então, em geral, as Jump Masters vão se posicionar deixa eu fazer virado pra gente, como se a gente fosse jogador de Jump Master. Por exemplo, um Fan Beasts vai posicionar, e se o Herbert estiver online ainda, ele vai me confirmar essa história. Ele provavelmente vai posicionar as Jump Masters no lado direito para fazer a curva para a esquerda, né? E assim ganhar o target lock e ganhar o engage. Então, idealmente, o que o jogador de Jump Master quer fazer... Deixa eu botar esses caras para cá. Idealmente, o cara da Jump Master, por exemplo, tem um asteroide aqui. Eles querem
sei lá, fazer um reto 2 e virar para dentro. Certo? O que eu gosto de fazer contra o Jump Masters, primeira coisa, se eu for posicionar o primeiro asteroide, ou se eu não for também, o primeiro asteroide que eu gosto de posicionar é esse aqui. Certo? Contra as Jump Masters, né? Por quê? Porque esse asteroide está fazendo com que elas tenham que andar muito mais para depois virar para dentro. Certo? Em geral, eu posiciono ele por aqui assim. Porque então a Jump Master ela tem que fazer, sei lá, um reto 13, depois um bank 13, enfim. O segundo asteroide, eu gosto de posicionar aqui. Por quê? Porque isso vai fazer com que elas não possam andar muito mais para depois virar para dentro. Olha só, agora o engage dela, a linha de abertura dela está muito mais encurtada. Ou elas andam, ou elas entram por essa região aqui, ou elas vão ter que ir até lá na frente para entrar. E o meu terceiro asteroide, por fim, vem aqui. Por quê? Porque se elas entrarem pelo meio, agora elas estão de cara para um outro asteroide. Mais ou menos isso aqui no lado direito do jogador de Jump Masters. Né? Isso, lembrem de girar isso caso vocês estejam jogando com outro esquadrão. Se são duas ainda por cima, elas não conseguem entrar. E daí a gente pode, por exemplo, escalonar o ataque delas. As duas não conseguem atacar no mesmo turno, não conseguem soltar os torpedos no mesmo turno. Fica mais difícil de defender, porque tu vai ter, só tem que gastar os tokens uma vez, tu pode usar Palpatine, por exemplo, só uma vez. Esse tipo de coisa. Se é um cara que regenera, vai dar tempo dele regenerar até tomar os torpedos seguintes. Então, eu acho um dos matchups mais interessantes e tem essa composição de asteroides muito particular, que é essa aqui que vai dar o raio de curva delas por dentro, né? Elas têm que andar um monte para conseguir contornar esse asteroide aqui. E essa outra para impedir que elas vão muito. E por fim esse aqui para bloquear a virada para dentro. Então, daí depende do matchup, depende de onde é que está o outro asteroide. Se tiver um asteroide por aqui, dá para posicionar um pouco mais para baixo, para evitar o hard, por exemplo. Se ela está aqui, ela evita o hard, né? Ela não consegue mais fazer um reto 2, por exemplo, no turno que vem. Então, esse tipo de coisa. Esse é o truque contra Jump Masters. Não é contra Dengartel, a coisa muda um pouco de figura. E acho que Dengartel é um dos esquadrões que tem que pensar muito matchup. É um esquadrão ainda muito novo também, muito poderoso, muito acima da curva, em termos do poder ofensivo, porque dificilmente ele não vai conseguir fazer o que ele quer fazer, que é largar os torpedos. É muito difícil evitar com que isso aconteça. Eu gosto de posicionar contra Dengartel, fazer o triângulo com a base virada para a gente. Né? Então, se o Dengartel está embaixo, a base do triângulo está para cima. Por quê? Porque nessa curva, uma nave vai acelerar em relação à outra. Na curva para contornar esse triângulo central. Né? E cabe num bom jogador de Dengartel evitar com que isso aconteça, mas em geral a gente consegue escalonar os ataques também. Certo? Mas realmente contra Dengartel não tem muito mais dicas que isso, porque é um squad muito novo. Bom, galera, essas eram as coisas que eu tinha para passar. Realmente, vocês veem que não é muita coisa, são poucos truques, mas o principal é como fazer o triângulo e como evitar o triângulo, ou situações parecidas. Né?
Uh, então, às vezes a gente quer montar um triângulo num cantinho do mapa e cabe ao oponente se dar conta disso e evitar, né? Cara, vamos lá. Ótimo ponto do Herbert. E essa é uma coisa que vale para o geral e não só para asteroides. Mas é o seguinte, eu e o Herbert nos enfrentamos na última rodada de Suíça do último torneio e como eu disse, o último ponto de análise para modificar a nossa estratégia também de colocação dos obstáculos é a habilidade de jogador. Eu e o Herbert somos jogadores que sabemos que o outro não vai errar manobra. Provavelmente, né? A gente não pode apostar que o nosso oponente vai errar manobra e parar em cima do asteroide. A gente não pode apostar que o nosso oponente vai ter dificuldade em manobrar em torno dos asteroides, porque nós dois somos jogadores muito experientes. E a gente precisa ajustar a nossa estratégia de acordo com essa avaliação. Né? Então, o triângulo, por exemplo, de central, o Herbert estava voando de Assage, eu estava voando de Kenkirk e Suntir. A Assage, ela não é exatamente uma IG, porque ela tem um arco de 180, na maior parte do tempo ela está com um arco de 180, em outros momentos ela está com uma fair spray, mas ela pode ser equiparada, ela é uma base grande que quer manter arco. E ela não é torre exatamente, então ela não pode prescindir de manobras em curva para ajustar o ângulo do arco dela. Em geral, contra a Sage eu faço o triângulo central. Mas contra o Herbert, por exemplo, ou contra o Charles, também que eu enfrentei no último torneio, não dá para contar que ele vai ter dificuldade em voar. Então a gente busca, às vezes, outros posicionamentos. Eu nem lembro bem como é que ficou como é que ficaram os obstáculos contra o Herbert, mas em geral tem a ver com também pegar o adversário de surpresa. E eu acho que isso também foi algo que pegou muito naquela partida. Assim. Se a gente jogar o básico muito bem, provavelmente a gente não consegue vantagens. Muitas vezes contra jogadores muito experientes, a gente faz a jogada que seria no vácuo, seria a jogada pior, mas contra esse oponente é uma jogada que pode dar mais certo porque ela pega o oponente de surpresa. Né? Então, isso vale também para asteroides. De repente, tentar bloquear, tentar mudar, forçar o cara a jogar de uma forma que ele não está acostumado a jogar, pegar o oponente de surpresa. Bom, apareceu o Luiz Oscar. Minefield seria o novo terror dos Aces. Minefield, cara, eu não coloquei na minha pauta para falar de Minefield porque eu acho muito novo. Mas é uma coisa a se pensar. Eu não sei muito bem ainda como jogar contra e jogar com Minefield Mapper. Mas eu não acho que muda muita coisa, senão gera uma relativa aceleração do jogo. No sentido de que, com linhas de movimentação mais restritas, o engage vai acontecer mais rápido, porque é mais inevitável que as naves se encontrem, que as naves se confrontem. Né? Então isso acelera muito o jogo. E é por isso que alguns squads de Minefield se beneficiam mais do que outros. São squads que querem ter um pequeno Alpha Strike bom. Por exemplo, Miranda e Nim, que estão levando torpedos. Elas querem acelerar esse elemento do jogo. Né, querem acelerar o engage.
e prejudica mais os esquadrões que querem catimbar, que querem brigar por posicionamento, que sim, é o caso dos Aces. Os Aces ficam com menos linhas para correr, e só para, já que o Luiz tocou no assunto, eu vou montar um setup de Minefield que eu gostei muito, que ele fez contra mim, que eu estava jogando com um squad parecido com esse, mas digamos que fosse isso aqui, me posicionei no canto, ele estava jogando de Miranda Nemo, mas deixa eu botar duas K-Wing aqui só para representar. Eu tinha tido relativo sucesso em botar em montar um triângulo aqui no meio. Mas o que ele fez foi posicionar ele posicionou uma cluster aqui. E ele posicionou uma, se eu não me engano, acho que era uma Proton Bomb aqui. Eu gostei muito desse setup. Talvez não fosse exatamente aqui, porque tem que estar no range 3, né? Ok, era mais pra cá, sim. Mas o que isso fez foi ameaçar as duas linhas de saída. Porque isso aqui, na verdade, está ameaçando uma área de range 1, ou seja, está ameaçando todo esse espaço aqui. E essas cluster mines aqui estão ameaçando toda essa saída também. E eu acho que esse é um dos posicionamentos. Só com duas bombas, e nesse esquadrão com Nimna, que evita que a Proton Bomb exploda, ele conseguiu fazer um setup muito interessante, que foi muito difícil pensar como evitar essas bombas. Né? Como é que vai passar por aqui. Ele praticamente força alguns esquadrões a escolherem um desses caminhos, o que é informação. Né? Eu acho que talvez eu não tenha marcado com importância suficiente a questão de informação que deriva dos obstáculos, que eu acho que talvez seja um dos aspectos mais importantes dessa questão. Obstáculos são informação, porque tu sabe mais ou menos onde o oponente vai estar e onde é que não pode estar por causa do posicionamento dos obstáculos. Ou digamos, ok, se ele estiver ali, ele vai estar parado em cima de um asteroide e ele não me ataca. Então eu vou considerar essa situação como menos ameaçadora. E eu acho que o Minefield Mapper, ele coloca informações, ele restringe as linhas de ação, as linhas de movimentação do oponente. E isso, por mais que a bomba não pegue no oponente, não dê dano, isso está te proporcionando informação para tu ajustar melhor teu jogo. Então, na mão de um bom jogador, informação vale ouro. Então, é isso aí. Eu acho que, não sei se Minefield Mapper é o terror dos Aces, porque eu acho que os Aces têm, né, o Sunterfell, por exemplo, faz uma velocidade veloz o suficiente, ele passa por cima de uma bomba dessas, não toma Sabine, não toma nada, ou pode desviar de uma cluster tranquilamente, mas continua ameaçando. Forçou ele a acelerar, sabe onde ele vai estar no turno seguinte. Zeca pergunta, Zeca Babanho de São Paulo, então, dependendo da configuração e do oponente, você consideraria colocar os asteroides de uma maneira confortável para o oponente, para tornar as manobras dele mais previsíveis? Eu não sei se exatamente confortável, mas eu sei que contra o Herbert, por exemplo, eu procurei abrir linhas de fuga para mim, linhas que eu precisava correr. O que eu quero dizer é que precisa ajustar. Por exemplo, quando eu enfrento o Herbert, eu sei que ele está vindo com tudo para cima
e que ele vai dar um jeito de chegar nas minhas naves como ele quer. Então, eu preciso de espaço para eu também conseguir fazer o que eu quero. É nesse sentido que muda. Tem a ver também com eu e o Herbert, agora a essa altura, termos nos enfrentado várias vezes, a gente conhece o jogo um do outro. E tudo isso entra em consideração. Quando a gente senta na mesa contra um estranho, que a gente não conhece o estilo de jogo, eu já fiz isso, em torneios grandes a gente tem que avaliar, será que esse cara é um bom jogador, será que ele é um mau jogador? Se estão os dois 4-0 no suíço, olha, ele provavelmente é um bom jogador. Então, ajusta as tuas expectativas de voo do adversário em relação a isso. Mas se, por exemplo, isso aconteceu no Nacional, perdi a primeira partida, fui para a mesa dos perdedores. É uma decisão segura, ou é um posicionamento seguro assumir que tu tá entre jogadores com mais dificuldade de voar em torno dos asteroides. E que um posicionamento mais agressivo de asteroides pode ser benéfico. Pode trazer mais benefícios ao jogador mais experiente. Nem sempre é o caso. Pode ser um outro jogador muito experiente que perdeu também. Mas a gente joga com as probabilidades, né? Dudu Urban, tem algum tipo de disposição contra Kanan Biggs? Vai variar muito do squad, cara. Mas em geral, qual o problema do Kanan Biggs? E esse é um pouco o problema de TLT também, como oponente. Vamos pensar o seguinte, vamos manter esse posicionamento aqui de asteroides. Deixa eu pegar um Kanan aqui. A Ghost, ela é forte justamente por causa disso. Ela tem uma arma primária poderosa, que com FCS se torna ainda mais poderosa. Certo? Ela tem um valor de 4 na arma primária. Então, a gente quer evitar a arma primária a todo custo. Só que o TLT não melhora muito. Porque digamos que a gente forçou o Kanan Biggs a tomar essa... Perdão. A gente forçou o Kanan Biggs a tomar essa linha de ação por fora, e a gente está, nesse caso aqui, a gente estaria, por exemplo, por aqui assim, para contornar justamente para onde ele não vai. Maravilha. Digamos que a nave estivesse aqui. Evitamos o arco primário dele. Mas agora a gente vai sofrer do TLT em range 3, sem dado adicional da distância, e ele vai defender com dado adicional. E essa que é a grande dificuldade de enfrentar Kanan Biggs. Em geral, uma nave jausteadora com grande poder de ataque na arma primária dentro do arco, a gente quer evitar, a gente quer enfrentar no range 3. Então, a gente quer, na verdade, ir para range 1, mas no range 1, se a gente acabar dentro do arco, a gente vai sofrer pra caramba, e ainda tem a habilidade do Kanan. Então, sei lá, eu acho que vai depender muito do matchup. Eu, quando enfrento Kanan Biggs, é o Suntir que faz a festa, é ele que tem que carregar, porque o Kanan Biggs na Decimator, tanto na primária quanto no TLT, ele derrete a Decimator. Não aguenta o tranco, então é o Suntir que tem que trabalhar. E daí eu prefiro um setup que atrapalha a movimentação do Kanan Biggs. Ou seja, que eu consiga sair do range quando possível com a minha nave que sofre para ele, porque o Suntirfell ele manobra bem, independente dos asteroides. É só uma questão de planejamento. Para Jousters, em geral, os Jousters elas ganham uma Joust contra
Kenyan Biggs, dependendo da situação do Biggs, dependendo de muito do squad. Mas se fosse só contra uma Ghost, eles ganhariam. Mas com o Biggs, que é meio roubado, todos já sabemos, é meio difícil de pensar isso. Teria que avaliar muito o matchup, cara. Bom, isso aí, galera. Eu espero que tenha sido legal para vocês. Eu tava meio nervoso, então perdão se eu me embananei para explicar alguma coisa. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenha proporcionado novas questões, novas reflexões, que seja útil para vocês pensarem o posicionamento de asteroides como um recurso de esquadrão, que em geral, né, o novato chega para jogar e puxa, eu tenho que escolher 3 asteroides, escolhe quaisquer 3 e até essa coisa se tornar um recurso realmente é um tempo. Bom, galera, valeu os comentários, valeu quem mandou perguntas, eu gostei muito, vou ficar com essa sugestão então do Henrique para o próximo live. Quando der eu vou editar esse vídeo aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço a equipe do podcast South Wookies que está tocando ficha sem a minha presença. Podem acessar a nossa página no Facebook, South Wookies Squadron. Podem nos curtir lá, nos seguir no Facebook. Mas vamos lá, até uma próxima. Espero que isso se torne momentos cada vez mais produtivos, que a gente eleve o nível de X-Wing no Brasil. É um jogo que a gente gosta muito. E um abraço a todos. A gente se vê nas mesas, a gente se vê no Vaso, a gente se vê no Tits. Um abraço para todo mundo, cara.